A vida e a morte, o mínimo, o máximo que a gente pode dizer é que são coisas que nos acontecem, que vemos cotidianamente acontecerem e não há maneira de nos habituarmos a elas, nem a uma nem a outra. E quanto à morte, fazemos o possível porque ela não entra nas conversas, quando afinal é uma das cores da paleta. Tudo começa com um número e acaba com um número. E no meio há um risco. Dentro desse risco estão todos os momentos, os bons e os maus. O risco faz parte de qualquer que seja o caminho a tomar. O quadro nasce de um risco. Estar contra a corrente pode ser um risco. Para se ser pintor, parte-se de um risco. A semelhança entre um criminoso e um artista é que ambos deixam marcas. Suponho que por vontade o artista e por descuido o criminoso. Assim eu vou fazer agora. Por exemplo, as pessoas olham para mim e o que é que, na minha aparência, eu chamo? Um par de óculos. Dois olhinhos muito pequenos. Uma testa mais ou menos redonda, com os cabelos que agora são brancos e mais ou menos despenteados também. Um nariz grosso e com dois pontinhos cá embaixo. Um bigode ralo e uma barba também rala. E o meu nome é Júlio Pomar. A gente não inventa nada. Nesse sentido, um artista é um gatuno e é curioso porque, em vez de ir para a prisão, recebe prémios e reconhecimento, etc. Não é por roubar. Portanto, é uma atitude. São todos ladrões, de uma forma ou de outra. Não sei se já me viu pintar. Se não me vai ver. Ao reparar que eu faço uma coisa e recuo para ver. Estou sempre a tentar ver aquilo que faço. Quando não está a pintar é um homem quase desagitado, não é? Tem um ar rupestre, antediluviano, não é? E as mãos por vezes tremem, reparou? E quando está a pintar tudo aquilo se transforma. É daquelas pessoas que a cabeça muda de forma consoante aquilo que tem lá dentro, não é? Consoante as ideias, os pensamentos, as emoções. Portanto, acho que ele não pode usar chapéu por causa disso, porque a cabeça dele está sempre a mudar de forma. Conta, no fundo, é a nossa própria surpresa perante aquilo que estamos a fazer. E a maior parte das vezes as coisas passam-se por dentro, não é? A superfície parece estar aparentemente tranquila e por dentro há guerras civis, há avanços e recuos, como numa batalha. No dia que eu não sentir indecisões, eu acho que estou arrumado. Como se dentro deles houvesse grandes cães negros que combatem uns com os outros, percebe? Não quer dizer que não haja também harmonia e paz e isso tudo. Júlio Pomar entra na Escola de Belas Artes de Lisboa. Aluga um quarto que funciona como ateliê na Rua das Flores, onde faz a sua primeira exposição. O primeiro quadro que vende é Almada Negreiros. Andei 4 anos pelas escolas de Belas Artes, 2 em Lisboa e 2 no Porto. E uma suspensão, não uma expulsão, uma suspensão, por motivos políticos, pôs definitivamente fim às veleidades de fazer estudos, digamos, oficiais. Pois ele foi perseguido em Lisboa, perseguido publicamente. A Escola de Belas Artes de Lisboa era uma desgraça nessa altura, dirigida por um sujeito chamado Cunha Bruto. A maior parte dos artistas portugueses, desde sempre, abandonaram as escolas ou não passaram pelas escolas, porque as escolas nunca tiveram nenhuma importância significativa em Portugal. Os rapazes da Escola Nacional Brasileira era um sítio de consagração. Os estudantes tinham o café chiado. Iam subir um pouco mais acima à Brasileira para ver alguns artistas que já eram, para ver como eram. Uma Almada, um Botelho, etc. A primeira exposição tinha 16 anos. E a exposição era para os nossos colegas, era para nós, para os nossos amigos. E foi com grande espanto que começámos a ver subir os senhores da Brasileira. Desde muito cedo considerar que ia fazer vida de pintor e dedicar-se a isso como uma perspectiva de trabalho. E até o Almada, que era uma figura, digamos, de proa para nós, quis-me comprar um quadro que comprou, foi a minha primeira venda. Eu penso
que o Almada, que teve aquela ímpeto simpático de comprar o quadro, teve-se perfeitamente borrifando para o quadro e não o foi buscar. Depois de ter feito transferência para a Escola Superior de Belas Artes do Porto, participa na Missão Estética de Férias em Évora, uma iniciativa para os jovens da Academia Nacional de Belas Artes. Isso para mim foi muito importante, porque permitiu durante 2 ou 3 meses trabalhar com certa continuidade em Évora, nesses quadros do Alentejo, que toma forma clara, nítida, aquilo que se vê depois a chamar o neorrealismo, ou a arte de protesto social. O Gadanheiro é bem um exemplo do primeiro quadrinho verdadeiramente importante do neorrealismo. O quadro O Gadanheiro foi logo identificado como um manifesto de uma geração e de um movimento. Portanto, é tudo muito precoce e muito rápido. Quer dizer, a situação em que a notoriedade aparece muito cedo, quer dizer, e logo a seguir é qualificado como chefe de fila do movimento, etc. O Gadanheiro apresenta precisamente um cavador, mas com uma grande violência pictórica e anatómica, quer dizer, as mãos bem acentuadas, o olhar vigoroso que olha para cima, porque essa é a diferença entre o neorrealismo e o naturalismo do século XIX. Que me surpreendeu imenso, porque era um quadro que vinha sempre nos livros e que nós estudámos em termos de história da arte, e é extraordinário, é um quadro extraordinário e é um quadro de uma época muito específica e que representa também um momento muito próprio do nosso país. Essa fase de intervenção dele foi muito importante, não só na pintura, mas na escrita também, o que o levou a ter grandes sabores, inclusivamente prisões. É aos 19 anos que ele dirige uma página semanal de um jornal onde se afirmou toda a geração que surge a partir de 44, 45. Que as pessoas esclarecidas respeitaram desde muito novo, desde os 17, 18 anos, ou com 20 anos já ele merecia um livro feito pelo Mário Dionísio, que era realmente a pessoa mais esclarecida dentro do neorrealismo. Quando nós hoje olhamos para o trabalho do Júlio Pomar, o trabalho que ele fez há cerca de 50 anos ou mais, percebe-se que ele tenha tido um reconhecimento rápido, porque ainda hoje, ao compararmos os vários trabalhos dessa época, é notório que os trabalhos mais conseguidos são os do Júlio Pomar. Entre 45 e 56, são 11 anos em que ele é o grande pintor neorrealista português. O neorrealismo foi a primeira forma que tomou a minha relação de pintor com o mundo. O neorrealismo de Júlio Pomar é algo singular, que não se parece com a criação de nenhum outro artista no mundo. O que acontece em Portugal é que o neorrealismo surge, digamos, definido e protagonizado por artistas muito jovens, enquanto a tradição dessa pintura política, da missão política realista nas unidades dos países vem dos anos 30 e do antifascismo e do antinazismo dos anos 30. Portanto, existe uma enorme diferença entre a obra de Júlio Pomar, que está muito enraizada na tradição da arte portuguesa e aberta a uma posição extranacional, e o realismo francês, que está apenas virado para Moscovo e unicamente virado para Moscovo, com regras muito restritivas. Em Portugal, os neorrealistas têm estranhamente uma enorme informação que vem dos Estados Unidos. Júlio Pomar é convidado para pintar um fresco no Cinema Batalha, no Porto. Ao mesmo tempo, começa a pintar O Almoço do Trolha. Por exemplo, lembro-me das pinturas que fez aqui no Cinema Batalha há quantos anos e que foram consideradas subversivas. Eu assisti ao nascimento, ao princípio de muitos trabalhos de Júlio Pomar, como, por exemplo, o fresco do Batalha, o grande fresco, 100 metros quadrados, julgo eu, à volta disso. Tendo sido o trabalho de pintura interrompido pela minha prisão,
e não podendo, evidentemente, para a abertura do cinema estar-se à espera que o artista